Graça e paz a todos. Nós queremos novamente louvar ao Senhor, adorar o seu nome e para isso nós teremos uma palavra de oração, pedindo ao Senhor a sua bênção, seu direcionamento para esse tempo de louvor e adoração, tá bom? Nosso desejo é que você também faça desse momento um tempo de culto, tá bom? Esperamos que o Senhor abençoe a sua vida com a palavra, por meio da meditação, por meio dos cânticos. Esse é o nosso desejo. Então nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor, também desde já agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós nesses dias. Ó Deus e Pai, nós queremos Te dar graças, porque reconhecemos, Senhor, que só Tu és Deus, não há outro além de Ti, não há outro além do Senhor, Deus verdadeiro, Criador e sustentador de todas as coisas. Obrigado, Pai, por Tua soberania, o Teu controle, a Tua perfeição, sabedoria. Embora os dias sejam difíceis, nós reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que as nossas vidas estão em Tuas mãos e por isso, ó Pai, nós confiamos em Ti. Obrigado, porque até aqui Tu tens nos ajudado. Se hoje estamos vivos, é porque as Tuas misericórdias, ó Deus, têm sido sobre as nossas vidas. E Te louvamos então por mais essa oportunidade que nos dá de cultuar o Teu nome, de louvar o Senhor e aprender mais da Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, nesse tempo, nos dirigindo. Oramos por cada um dos que estão em suas casas, que estão nos ouvindo, nos vendo. Nosso desejo é que o Senhor os abençoe, abra o entendimento, o coração, para que cada um compreenda a Tua palavra e possa colocá-la em prática. Ó Deus, que por meio das Escrituras o Senhor possa confortar, consolar, encorajar, exortar, edificar para a glória do Senhor, assim cada um dos nossos ouvintes. Abençoe assim a todos nós e que esse tempo seja um tempo de glória para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, nós queremos louvar ao Senhor com o hino 301 do cantor cristão, Crer e Observar. Esse hino vai nos mostrar a importância de observarmos, os mandamentos do Senhor. E observar aqui é a ideia de obedecer a sua palavra, de praticar aquilo que o Senhor tem nos dito. Então, cantemos Crer e Observar. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda, tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda, e menino falas, e a calúnia mudaz, Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, poderão ao fiel abalar. Crê e observa
louvar ao Senhor, com o hino de número 306, o caminho da cruz. Então esse hino vai nos falar da verdade, que somente Jesus, por meio da sua morte na cruz, é o caminho para nos levar ao céu, certo? Então medite nessa letra e assim cantemos o caminho da cruz. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de pousar no céu, essa herança que Cristo deu. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais deles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Amém. Nós queremos agora um pouco a palavra do Senhor. Deixa eu me aproximar mais aqui. Então, a partir de hoje, nós queremos refletir um pouco no livro dos Salmos, tá bom? Eu acho interessante que o livro dos Salmos, ele é um livro que muito fala aos nossos corações em momentos de angústia, momentos de dificuldades, adversidades, aflições. O livro dos Salmos tem muitas situações em que os servos de Deus passavam por angústias, passavam por dificuldades. E é sempre interessante notar como esses servos de Deus, eles passaram por esses momentos, como eles agiram, como eles se portaram, como eles buscaram ao Senhor, confiaram no Senhor. E é por isso que o livro dos Salmos, ele fala muito aos nossos corações em momentos de adversidades. Então hoje, eu gostaria de meditar com você no Salmo 3 e 4. Meditaremos em dois salmos, de número 3 e o de número 4. E veremos como esses salmos, eles são semelhantes, eles foram escritos pelo mesmo autor, o rei Davi, né? Rei Davi, que foi um dos personagens mais conhecidos no Antigo Testamento. Talvez você já tenha ouvido a história do rei Davi, né? Aquele pequenininho que jogou uma pedra na cabeça do gigante. Então Davi, ele cometeu várias falhas, diversos erros, mas sempre foi um homem que se arrependia, um homem que buscava ao Senhor, um homem que nos deixou diversos exemplos, né? Principalmente na confiança que ele tinha no Senhor. Então, eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 3. Nós leremos o Salmo 3 e o Salmo 4. E aí tentaremos meditar, refletir um pouco
sobre esses 2 salmos, as lições que podemos aqui aprender nestes 2 salmos, tá bom? Então, Salmo de número 3 e Salmo de número 4. Então, nós leremos os 2 salmos e depois eu farei aqui algumas observações nos 2, tá bom? Então, diz assim o Salmo de número 3. Então, diz que é Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Agora, Salmo de número 4, Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumento de cordas. Então diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, esse aqui é o Salmo de número 3 e de número 4. Não sei se você percebeu as semelhanças aqui nesses 2 salmos, mas o tema da nossa mensagem de hoje, baseado nesses 2 salmos, é como ter paz em meio à angústia, né? Como ter paz em meio à angústia. Todos nós passamos por angústias. Talvez você esteja passando agora um momento de adversidade, um momento de luta, um momento de aflição. E geralmente a aflição, ela tira a nossa paz, ela tira o nosso sossego, ela nos deixa inquietos, nos deixa ansiosos, muitas vezes até tira o nosso sono. E aí, esse é o tema de hoje, né? Como nós termos paz mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à adversidade, à angústia, tá bom? Então, esses 2 salmos, eles nos ensinam como nós podemos desfrutar de paz mesmo na angústia. E aqui eu queria fazer algumas observações. Primeiro eu queria que você entendesse a realidade da angústia. A angústia é uma realidade. A adversidade, as lutas, os desafios, as aflições são realidades na vida de toda pessoa, inclusive na vida dos servos de Deus. E isso fica muito claro aqui nesse salmo. Davi, mesmo sendo um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, passava por momentos de angústia. Inclusive no Salmo 3, aí no cabeçalho do Salmo, você vê aí, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E é interessante que esse Salmo de número 3 foi escrito por Davi num momento de muita aflição para Davi. Davi, ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, um dos seus filhos, chamado Absalão. Absalão, ele queria usurpar o reinado, queria matar o seu pai Davi para tomar conta do reinado e ser o rei, né? O rei que governaria ali Israel. Então, no Salmo número 3, Davi estava fugindo de Absalão e diversas outras pessoas que queriam matá-lo. Agora, já pensou?
você fugir do seu próprio filho querer lhe matar e você ter que fugir por causa disso. Essa é a situação de Davi quando ele escreve o Salmo de número 3. É por isso que no versículo 1 e versículo 2, aí do Salmo 3, Davi diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então veja aí como Davi estava sendo perseguido. E no Salmo de número 4, nós vemos também uma realidade parecida. Davi também estava passando por um momento de angústia. No Salmo 4, aqui já temos outra ocasião, outro contexto, mas veja o que Davi diz no Salmo de número 4, aí no versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então aqui mostra que Davi estava num momento de angústia, um momento de aflição durante a escrita desse salmo, certo? Isso aqui já traz uma lição para nós. Mais uma vez, angústia é uma realidade na vida de todo mundo, inclusive na vida dos servos de Deus. Ser um cristão, seguir a Cristo, isso não nos livra de momentos difíceis. Infelizmente, muitas igrejas hoje pregam esse tipo de mensagem, Pare de sofrer. Eu já vi na porta de uma igreja: venha para cá e acabe com os seus sofrimentos. Venha para essa igreja e nunca mais sofra. Isso é mentira. Isso não tem na Bíblia. Na verdade, quando lemos a Bíblia, percebemos que grandes servos de Deus sofreram e sofreram muito. Enfrentaram adversidades, enfrentaram angústias, enfrentaram problemas em diversas áreas da vida. Certo? Então, uma coisa que precisamos lembrar aqui de início é isso: a angústia, a adversidade, as aflições, os momentos difíceis é uma realidade na vida até mesmo dos servos de Deus. O grande problema não é se o servo de Deus passa por angústia, mas é como ele passa pela angústia. Todos nós passaremos por momentos difíceis, mas o grande ponto é como nós passamos, como nós reagimos, como nos portamos em meio aos momentos difíceis, certo? Então é preciso primeiramente pensarmos isso, lembrarmos que angústia, dificuldades, aflições vai ser uma realidade na vida do povo de Deus. Agora, uma segunda observação que eu queria fazer aqui nesses dois salmos é a reação de Davi. É como Davi se portou, como Davi se comportou diante da angústia. E aqui nós temos aqui pelo menos duas atitudes que Davi apresentou em meio à angústia. A primeira é que Davi, ele clamava a Deus. Na angústia, Davi clamava a Deus, Davi buscava ao Senhor, ele recorria ao Senhor. Então veja comigo alguns versículos, por exemplo, no Salmo de número 3, versículo 4, Davi diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Então veja aí que ele clamava ao Senhor, ele suplicava a Deus. No Salmo de número 4, versículo 1 também: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Certo? Então veja aí que Davi ele clamava, ele suplicava ao Senhor. Então, essa súplica aqui é uma súplica que ocorre por meio da oração. Davi buscava a Deus em oração. Mas Davi, ele não somente buscava o Senhor na angústia, mas ele confiava no Senhor na angústia. Então, essas eram as duas atitudes de Davi. Ele buscava ao Senhor e ele confiava no Senhor, mesmo em meio aos momentos difíceis. Então, veja que a confiança de Davi em Deus em alguns versículos, por exemplo, no versículo de número 3 do Salmo de número 4, Salmo 4, versículo 3, Davi diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então veja aqui que Davi, ele confiava que Deus respondia às suas orações.
ele tinha a plena certeza que Deus estava lhe ouvindo. Mas não somente isso, Davi também, ele confiava que Deus era o seu protetor, ele confiava que Deus era o seu escudo. Olha aí o versículo de número 3, do Salmo 3. Então Davi diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Então Davi, ele confiava que Deus era o seu escudo, e a ideia de escudo aqui é a ideia de proteção. Deus é aquele que lhe guardava, é aquele que lhe protegia, e Davi confiava nisso, certo? Ainda no capítulo 3, versículo de número 4, então Davi diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Então, voltando aqui à ideia da confiança na oração. Ele confiava de que Deus ouvia a sua oração, de que Deus respondia o seu clamor. É interessante perceber que a confiança de Davi livrava Davi do medo. Então, aí no Salmo de número 3, versículo 6, Davi diz assim, né? Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Então Davi dizendo aí que ele não tinha medo, mesmo cercado por inimigos, Davi não temia, não se atemorizava, mesmo diante do momento de adversidade. E por que Davi não temia? Por que ele não tinha medo? Porque ele confiava no Senhor. A confiança tira o medo. Quando estamos com medo, é porque não estamos confiando. Sempre vai ser essas duas escolhas que nós faremos, certo? Além disso, Davi, ele não somente confiava no Senhor, mas ele encorajava outros a confiar em Deus. Olhe comigo no Salmo 4, versículo 5, certo? Salmo 4, versículo 5, Davi diz assim: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então Davi aqui convidando o povo, convidando as pessoas a confiarem no Senhor, até ordenando: confiem no Senhor, certo? Então, é interessante perceber aqui como Davi ele reagia diante da angústia. Aqui são dois momentos diferentes, os salmos são contextos diferentes. No Salmo 3, Davi está na angústia por causa da perseguição do seu próprio filho e vários inimigos. No Salmo 4, nós não sabemos qual era a angústia, mas era um momento de aflição. E aí, nós vemos que Davi, mesmo diante desses momentos, ele buscava ao Senhor e ele confiava no Senhor. Essa era a postura de Davi. Ele recorria a Deus, ele buscava a Deus em oração. Ele sabia que o Senhor era o seu refúgio, era aquele em que com quem ele podia se abrir, falar, clamar, suplicar, né? E assim confiar em tudo aquilo que Deus era. Aqui nós temos então diversas aplicações para nós, né? Em meio à angústia, o que é que você tem feito? O que é que você faz? Fica lá de braços cruzados, chorando, caminhando para um lado e para o outro, se desespera, ou você busca ao Senhor, ou você recorre a Deus diante do momento difícil. É importante nós pensarmos sobre isso, né? Eu acredito que a falta de oração, a falta de buscar a Deus em oração, de clamar, isso é o início da nossa derrota. Eu gosto muito do hino do cantor cristão que diz, né, que nós sofremos mais ainda só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ou seja, porque nós não levamos tudo a Deus em oração, sofremos mais ainda. Davi, ele não ficava com a angústia para ele. Ele não ficava sofrendo ali só, sem se abrir com ninguém. Pelo contrário, ele se abria com Deus, ele buscava o Senhor, ele levava diante do Senhor, diante do altar do Senhor, as suas petições, o seu clamor, a sua aflição. E é por isso que Davi, ele realmente conseguia passar por esses momentos de angústia de um modo até vencedor, de um modo em que ele perseverava mesmo diante dos momentos difíceis, tá bom? Além disso, é interessante perceber aqui que confiar em Deus é uma ordem, certo?
a confiança em Deus é uma ordem. Não confiar em Deus é desobedecer essa ordem. Davi está dizendo, confiai no Senhor. Se nós não confiamos, se nós tememos, nos desesperamos, isso mostra que nós estamos pecando, desobedecendo, não estamos confiando em Deus. Deveríamos até nos entristecer mais com a nossa falta de confiança, né? E pedir que Deus nos ajude, como aquela mulher dos evangelhos disse, né? Senhor, me ajude na minha pequena fé. Então, é importante que nós possamos, de fato, entender que a confiança é uma ordem, é um dever do cristão, certo? Lembre-se que Deus, ele é honrado na nossa confiança nele. Às vezes pensamos que Deus só é honrado por meio disso aqui, se eu fizer isso, se eu servir ao Senhor na igreja, ou se eu fizer uma obra muito grandiosa, mas a simples confiança no Senhor é uma das principais maneiras de honrá-lo, certo? Se nós não confiamos no Senhor, não honramos, não glorificamos. É por isso que a confiança é algo tão importante nas Escrituras, tá bom? Então aqui, nós já temos duas observações. Primeiro, que a angústia é uma realidade para todos nós. Segundo, é perceber como devemos nos comportar na angústia. Davi se comportou buscando ao Senhor e confiando no Senhor. Por fim, eu quero observar como nós podemos ter paz na angústia. Como essa paz de Deus pode nos preencher mesmo na aflição. Então, aqui nesses dois salmos, leia alguns versículos comigo. Olhe, por exemplo, o versículo 5, né? Versículo 5, Davi diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Olhe também o Salmo de número 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso é interessante. Davi, mesmo na adversidade, mesmo na angústia, ele conseguia deitar, ele conseguia dormir e ele conseguia acordar em paz, porque o Senhor concedia a ele paz, concedia a ele sossego, ele conseguia de fato dormir. É interessante que na angústia, geralmente nós perdemos o sono, né? A insônia vem, a preocupação não nos deixa dormir, e Davi não caiu nisso, né? Ele não caiu numa preocupação extrema ao ponto de perder o sono. E por que não? Porque ele confiou no Senhor, porque ele buscou ao Senhor. Além disso, Davi, ao deitar, ele refletia nas coisas de Deus, e ao refletir, ele sossegava, ele se aquietava, ele não ficava ansioso. Olha aí no Salmo de número 4, versículo 4. Salmo 4, versículo 4, Davi diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração. A ideia de consultar no travesseiro o coração é de refletir enquanto você está deitado, né? Consultar no travesseiro o coração e sossegai. Essa palavra sossegai significa justamente a ideia de se aquietar, se aquiete, né? Não ande ansioso, não ande preocupado, não ande angustiado, sossegue, descansa no Senhor. Então é isso que Davi fazia, ele refletia, enquanto ele estava ali deitado, ele refletia no Senhor, ele refletia, meditava nas coisas de Deus, e ao invés de se preocupar, ele sossegava, certo? Ele sossegava, ele descansava no Senhor. E Davi, ele não somente sossegava, mas mesmo na aflição, ele tinha momentos de alegria. No versículo 7 do Salmo 4, Davi diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então, aqui Davi vai dizer que mesmo nesse momento de angústia, ele sentia a alegria dada por Deus, a alegria maior do que as pessoas que iam para as festas, né? Do que as pessoas que se alegravam com o vinho e com o cereal. Naquela época, o vinho, o cereal, a abundância na colheita era um motivo para grande alegria. E Davi está dizendo: a minha alegria que vem de Deus é maior do que a alegria daqueles que se alegram com a colheita abundante.
Então veja como Davi, mesmo na angústia, ele conseguia ter alegria, ele conseguia se alegrar no Senhor, na alegria que vem do Senhor. Tudo isso, essa alegria, o sono, o sossego, é o que eu chamo de paz, é o que nós chamamos de paz. Davi experimentava paz de Deus mesmo na aflição. E por que isso? Porque ele confiava e buscava ao Senhor, né? E aqui agora já encerrando, lembre-se, né, que nós podemos passar por muitos momentos difíceis. Muitas coisas podem tirar o nosso sossego, tirar o nosso sono, tirar a nossa alegria, mas somente um é que pode nos dar a verdadeira paz. Somente o Senhor é que realmente pode nos dar paz nos momentos difíceis. E lembrar que essa paz, ela é uma paz exclusiva. Ela é uma paz dada somente àquele que tem a Cristo como Salvador, somente àquele que de fato pertence ao Senhor, àquele que faz parte do povo de Deus. Olha o que Davi diz aí, em alguns versículos, por exemplo, no capítulo 3, versículo 8, ele diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A bênção de Deus é somente sobre o seu povo. No capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Vocês que buscam a mentira, que buscam falsos deuses, que buscam a vida de pecado. Aí no versículo 3 ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue, ele diferencia para si o piedoso. Certo? O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O piedoso aqui é a ideia daquele que pertence ao Senhor, aquele que faz parte do povo de Deus. É ao piedoso, é ao cristão, é aquele que segue a Cristo, que de fato tem o privilégio de experimentar a paz de Deus, certo? Como diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, né? Que devemos entregar tudo a Deus em oração, e assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e mente em Cristo. O nosso coração e mente é guardado pela paz de Deus, mas essa paz de Deus, ela é dada em Cristo, por meio de Cristo. É por isso que ter paz em meio à angústia é um presente, é um dom, somente para aquele que tem ao Senhor Jesus Cristo. Então, lembre-se disso. A angústia é uma realidade, mas na angústia podemos confiar e buscar o Senhor. Se fizermos isso, tenha certeza que a paz de Deus guardará seu coração e mente, mesmo na adversidade. A alegria, o sono, o sossego vai ser uma realidade na sua vida, mesmo em meio à aflição. Portanto, se volte para Cristo, busque a Deus, confie nele de todo o coração e realmente reconheça que a sua vida está nas mãos dele. Amém? Então que Deus te abençoe, e se você tem alguma dúvida, mais uma vez, né, alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários e tentaremos responder, tá bom? Deus abençoe, até o próximo curso.